Ouro, abrindo aqui, abençoados por Deus. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um amigo de muitos anos, amigo pessoal, particular, Pastor Johnny. Glória, paz, boa tarde a todos. Estamos aí para a primeira edição. Primeira de 2024. Primeira de 2024, nesse assunto aí que é muito rico. Eu creio que Deus ele tem coisa boa pra gente nessa tarde. Amém. Pastor Johnny, conta aí um pouquinho, da sua trajetória, se apresenta para nós, o público que está aí já quer te conhecer, e você que está aí, começa agora colocando os comentários, compartilha aí esse podcast, essa live, com quem está aí, pertinho de você, um amigo, um parente, porque hoje é dia de desentulhar poços, né, Pastor Johnny? Se apresenta aí para nós. Sou o Pastor Johnny, congrego hoje na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Vista Alegre. Estamos ali. Sou esposo da Ingrid, e a minha história, para ser contada, ela vai precisar de um pouquinho de tempo. Verdade. Mas, em resumo, eu sou alguém que não tinha mais perspectiva de vida. Eu sou alguém que a sociedade olhava e não dava mais jeito, mas que Deus arrancou da lama, transformou. E hoje, pela misericórdia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês dessem um feedback para nós. Como é que está aí o nosso som? Tá ok? Tá tudo legal? Compartilha aí, fala com a gente, dá um oi, boa tarde, você que também vai assistir o gravado, tudo que for falado aqui hoje, que você possa vivenciar, tomar posse, porque vem muitas bênçãos por aí. E Pastor Johnny, a gente está aqui hoje nesse podcast da fé, aqui na UMEM, na União de Militares Evangélicos da Marinha. Estamos aqui afinco num trabalho muito especial. Saímos agora sábado passado de um culto das mulheres blindadas. Foi tremendo, foi forte demais. A graça de Deus superabundou nesse lugar aqui. E sábado que vem agora estaremos no nosso culto também. Às 18 horas você já é o nosso convidado. Vem estar conosco. Você civil, você militar, venha estar conosco aqui na rua Conde de Agrolongo 748, aqui na Penha, às 18 horas no nosso culto de sábado, que é todos os sábados estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Mas Pastor Johnny, vamos falar um pouco aí de Isaac, Isaac foi um homem muito importante, filho de Abraão, Eu vou deixar tu dar a abertura aí, a gente vai batendo papo sobre essa questão dos poços aí. Isaac foi um dos personagens da Bíblia que mais se destacou em questão de cavar e desentulhar poços. Verdade. A gente tem alguns personagens na Bíblia que a gente pode mencionar aqui hoje, nessa questão de cavar poços. Isaac com certeza é um deles. E no começo da trajetória de Isaac, a Bíblia fala em Gênesis 26, que ele saiu da sua terra fugindo da fome. A Bíblia diz que a fome que assolou a terra no tempo de Isaac foi igual a que assolou no tempo de Abraão. Abraão também fugiu da fome, passou pelo Egito, a gente conhece a história ali. Só que Isaac ele foi para a terra de Gerar. E a Bíblia diz ali no capítulo 26 que Deus ele dá uma ordem para Isaac: não desças para o Egito, habita onde eu te disser e peregrina nessa terra. Então essas três ordens, esses três conselhos, instruções que Deus deu para Isaac fizeram toda a diferença. Forte demais, E eu estava também dando uma estudada sobre os poços, o Senhor me dava assim a perseverança e os poços, porque ele foi perseverante também, Muita coisa. Pode falar. A Bíblia diz, irmãos, que quando Isaac ele chega na terra de Gerar, ele chega pedindo ajuda. Sim. Ele chega fugindo da fome, ele é bem recebido por Abimeleque,
Só que Isaac, por ter uma promessa sobre ele começa a cavar poço e plantar. Só que a terra de Gerar era uma terra árida, era uma terra de difícil plantio, não era uma terra que você achava água facilmente, né? E a Bíblia diz que quando Isaac começa a plantar, ele começa a plantar e colher muito. Quando ele começa a cavar poços, ele começa a achar água boa. E nem sempre os moradores de Gerar, quando achavam água, nem sempre achavam água boa. Não então, é potável, né? Nem sempre. Então, quando Isaac ele começa a achar água boa, isso começa a chamar a atenção. E não somente isso, a Bíblia diz que ele começou a crescer. Plantava pouco, colhia muito. 30, 60, 100 vezes mais ele colhia. Cavava poço e achava água boa. E a Bíblia diz que ele cresceu e se engrandeceu. E o que a gente entende com isso? Que Isaac chegou pedindo ajuda, prosperou, pôde ajudar muita gente, pôde dar empregos, gerar empregos para os moradores de Gerar, e o nome dele começou a ser muito falado. E aqui começa um problema, né? Porque Isaac ele foi para a mídia, e a mídia, a notoriedade, trouxe um problema sério para ele. Porque aí surgiu o que a Bíblia fala que despertou inveja nos moradores de Gerar. Porque Isaac cresceu tanto que ele se tornou maior do que eles. E o interessante, até coloquei aqui que eu fiz um estudo, que eu vou ministrar essa palavra também, né? Sobre poços. E o Senhor ministrava no meu coração algo que eu até achei legal, bacana, porque Deus, Ele manda ele ir para Gerar. Deus já sabia que ele ia passar por uma tremenda perseguição naquele lugar. Abimeleque tentou expulsar, quer dizer, expulsou ele, né? Expulsou. Porque Abimeleque não estava conseguindo olhar para Isaac, porque Isaac incomodava, né? Como o pastor Johnny acabou de falar aqui, Isaac já incomodava. Mas teve um momento lá mais para frente, lá quase no final do texto, que Abimeleque teve que reconhecer que Isaac era abençoado, que a bênção estava sobre a cabeça dele, porque ele tinha uma bênção que foi gerada desde o pai, né? E o Senhor falou algo no meu coração: quando Deus manda nós irmos para Gerar, nós temos que ficar lá até Ele nos abençoar. Não tem aquela palavra que fala que nós temos que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder? É mais ou menos isso. Deus manda ele ficar em Gerar para Isaac ir sendo tratado por ele. E aí, pastor Johnny continua. Um detalhe interessante é que Deus fala para ele: peregrina nessa terra. O que Deus quer dizer? Você está aí de passagem. Peregrina. Esse texto é muito rico. Porque o que acontece? A gente pode destacar a questão de a mídia, ela às vezes atrapalhar o ministério que Deus tem na nossa vida. Aí a gente vê Isaac, a Bíblia fala que eles tiveram inveja. E no dicionário bíblico, inveja significa dor ou pesar pelo bem-estar ou a felicidade de alguém. Então, enquanto Isaac chegou precisando, ninguém se importou. Sim. Quando Isaac começou a se destacar, isso incomodou os moradores. Agora, a questão é a seguinte: a inveja não foi do que Isaac fazia. A inveja deles não era de Isaac plantar, nem de Isaac cavar poço, porque isso eles também faziam. Sim. Eles também plantavam, eles também cavavam poço. Então a inveja foi em relação ao quê? Ao resultado. Ao que ele carregava, né? Ao resultado do que Isaac fazia. Entendeu? Porque cavar poço todo mundo cavava, mas não achavam água boa igual Isaac achava. Plantar também plantavam, mas não colhiam como Isaac colhia. Então, às vezes o que desperta a inveja ou a oposição é o resultado daquilo que a gente faz. Porque o resultado é o que define quem a gente é e quem chamou. Né? O fazer, muita gente pode fazer. Agora, o resultado quem dá é Deus. Com certeza. A Bíblia diz que algo que Deus também falou no meu coração, eu falei a Bíblia, mas na hora que eu estava estudando lá, o Senhor falou algumas coisas para mim,
que nós não temos que nos preocupar com a provisão que nós temos que ter, porque nós já temos o dono da provisão. E Isaac, ele tinha o dono da provisão para estar com ele ali. Então ele não temia. Toda vez que Isaac, ele ia conquistar, ele ia cavar um poço, ele era impedido, né? Chegava alguém com inveja, atrapalhando, trazendo para esses dias de hoje, né? Como o pastor Johnny já está falando aqui, a mídia atrapalha um pouco, né? Tem um ditado que eu acho muito interessante. A unção traz coisas boas e ruins. A gente acha que ser usado, ter um chamado, só traz coisas boas. Pacote bem completo. O maior exemplo disso é Jesus na cruz. Ele ressuscitou morto, ficou enfermo e morreu, terminou a vida sendo pendurado na cruz. Verdade. Os apóstolos também. Então a questão de Isaac foi igual. Isso trouxe oposição e perseguição para a vida dele. Só que aí entra o agir de Deus. Há quem diga que Deus não usa atalhos, né? Só que quando eu vejo essa história, essa trajetória de Isaac, eu vejo Deus tirando ele de cena. Eu vejo Deus tirando ele da mídia. Está sem áudio. Não estou ouvindo bate-papo. Tem gente aqui no vídeo. Está sem áudio? Vê se melhorou agora aí, gente. Eu estou me ouvindo aqui. Eu acho que no Instagram tá com áudio e de repente no YouTube não. Não está com áudio. E agora? Pede para eles acompanharem lá no Instagram. Valdece, ó, sem áudio aí, costura do seu. Pede para eles acompanharem no Instagram, de repente fica melhor. Aqui, ó. Ainda sem áudio. O Valdirene está falando que está com áudio. Quem? Mas o... Ela tá onde? No Instagram, né? O YouTube está sem áudio. Não era para estar sem áudio. Era para estar com áudio. Está no Instagram. O áudio está bom. Aonde? Não, no Instagram tá bom. Mas o negócio é bom. Aqui não. Aqui tá tudo correto. Não. É pelo Instagram. O YouTube que está sem áudio. Deixa eu vir aqui. O arroba do Instagram. Eles seguem. Gente, vocês me desculpem, ao vivo é assim mesmo, ao vivo a gente enfrenta alguns problemas, a gente não está entendendo porquê, né? Vocês já tentaram entrar pelo Facebook? Pelo Instagram. Porque o Instagram tem gente, né? Tem. O Instagram tem gente lá. No Instagram tá funcionando. O Instagram tá tranquilo, Tá bom. porque tá direto. Mas aqui que tem que estar. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê que não está funcionando. E agora, será? Tenta fechar a live e abrir de novo. A Ingrid está aí, ó. Mas eu não posso fazer isso. Sem desconectar tudo, eu não posso. Não tem como. Não tem como. Aqui não pode mexer. Não consigo, daqui a pouco vai vir aqui, quer ver? Fala com ele aqui, Sérgio. Para nos ajudar, porque o YouTube tem que ter som. Bota aí no YouTube. Vamos ser a descrição. Pois é, não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar resolver aqui, mas fica aí na live. Gente, fica aí no Instagram, hein? Não saia não, hein? Porque o papo tá muito bom. Só para quem Saia no YouTube, no Instagram. Só
Deixa eu ver aqui. Vou falar com o nosso socorro aqui. Presbítero Kleber. Gente, aguenta aí rapidinho. Nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Nós estamos com um probleminha técnico no YouTube e talvez também no Facebook, tá? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Só vocês aguardarem aí, tá? Não saiam. Presbítero Kleber, a gente está com um probleminha técnico aqui no YouTube e acho que também no Facebook. Tá sem som. Carla está perguntando qual Eu não está ouvindo. Pois é, avisa a Ingrid aí que não tem como a gente sair. Não tem como encerrar a transmissão aqui não. O negócio era aqui. Mas está tudo funcionando normalmente. ela pode sair e entrar de novo. Não, o problema é no YouTube mesmo. Você entrou aí para ver se está funcionando? Não tá. Não tá, ele também já entrou. Gente, a Bessa entrou aqui. O problema está no YouTube. Não está aí na transmissão. E se for pelo Insta, fica ruim, sabe? Continuar fazendo pelo Instagram, né? O pessoal Porque... aí pro Instagram. Escreve aí, pode pro arroba. Saiu, vou escrever. Vai. Tô escrevendo. A Carla falou que o som está saindo para ela. Hã? A Carla falou que o som está saindo. Não, mas o som no YouTube tá bom. No Instagram tá bom. No YouTube é que não tá sendo. O Instagram está normal, já falaram aqui. Todo mundo que tá aí tem no Instagram. Vou deixar ligado, mas... Esse pessoal pode estar ligado, mas podemos continuar pelo Instagram, quem tiver ouvindo. Sim, a gente vai olhar para lá. Gente, olha só, nós vamos continuar a nossa live aqui pelo Instagram, porque o YouTube, né, ele tá sem som, eu não consegui resolver aqui, tá bom? Vocês me perdoem, mas vamos continuar porque o assunto está muito bom. Você que está aí vai aprender muito hoje sobre o assunto de entulhar poços, trazendo para os nossos dias de hoje, porque quem nos chamou, ele garante a vitória. Esses probleminhas aí não nos abalam, porque a gente vai continuar, mesmo com probleminha técnico, a gente continua pelo Instagram. E já deu tudo certo, pastor Johnny. Então a questão do que o sucesso e a fama de Isaac trouxeram para ele, fez Deus agir de uma forma interessante. Porque quando Isaac ganha a mídia, a Bíblia fala que cresceu e se engrandeceu o varão. Isso significa que o nome de Isaac ganhou fama. Isaac começou a ser muito falado em Gerar, né? Como alguém que chegou por baixo e agora estava bem sucedido, alguém que chegou fugindo da fome e agora estava tendo para alimentar, alguém que estava gerando emprego, alguém que achou água numa terra árida, né? E o que acontece? Como eu disse, há quem diga que Deus não usa atalhos, mas se você parar para observar a ação de Deus nessa questão, a Bíblia diz que Abimeleque expulsa Isaac, né? E fala para ele: ausenta-te, retira-te de nós, porque você se tornou maior do que nós. Não suportou o crescimento. Aí a gente vai pensar por parte disso aqui, né? Primeira coisa, Isaac vai para o vale de Gerar, né? Então aqui a gente já vê Deus tirando Isaac da cidade e levando ele para o vale, tirando ele da mídia, da notoriedade e escondendo ele no vale, né? E outra coisa que a gente percebe aqui é
Uma pergunta que a gente se faz: o que Isaac fez de errado para ser expulso dali? Então por que ele foi expulso? Eu penso que Isaac chegou ali como uma criança no ventre. A criança, quando está no ventre, ela precisa do cordão umbilical, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida, né? Só que a criança vai crescendo e se desenvolvendo. E chega a um ponto que a criança não cabe mais dentro do ventre da mãe. E isso começa a incomodar. A mãe começa a sentir dor. Só que a dor que a mãe sente não é para matar. É um sinal de que está na hora de nascer. Está na hora de sair, de botar para fora. Então, tem coisas que a gente passa na nossa vida que às vezes a gente fica querendo procurar aonde está a nossa culpa. A gente quer ter razão. Só que Deus está falando, através da história de Isaac, que não foi... A questão não é que um está certo ou que o outro está errado. Não é questão de razão. É questão de crescimento. E que o lugar não te cabe mais. Meu Deus, que está na hora de sair. Ou está na hora de crescer. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, pode até falar para quem está aí ouvindo, né? Talvez passando por uma dificuldade na sua vida, no seu ministério, que você não esteja entendendo, talvez até esse lugar de gerar, que o Senhor mandou você ficar, até Ele mandar você sair, você que está aí tendo os seus poços entulhados, o Senhor, Ele fala para você também, nessa questão, para você não se importar. Por quê? Porque Isaac, ele foi cavando, o primeiro poço acho que foi inimizade, né? Depois foi contenda, e foi gerando muitos problemas na vida de Isaac. Mas o interessante, diferenciando dos dias de hoje, Isaac não era quizumbeiro, não era brigão, porque o cara foi lá, expulsou ele foi lá, os pastores de Gerar implicaram com ele, e o Senhor simplesmente falava com ele o quê? Nada, vai para outro lugar. Isso aí. Vai para outro. Isso aí eu queria te forte. Estou comentasse. Então, a gente vai chegar lá. Né? Se a gente for aplicar essa questão do vale, né, para a gente chegar lá nos poços que Ezequiel cita, contenda e inimizade, a questão é o seguinte: do nascimento de Isaac ser expulso, é que às vezes a gente quer ficar se diminuindo para caber em espaços que não comporta mais. Olha aí, olha aí. Às vezes a gente quer ficar indo atrás de pessoas para manter certas amizades e relacionamentos que Deus já tirou. Você quer insistir. Entendeu? Então Deus está falando: eu quero fazer crescer. Primeiro, gerar. A gente já pega o significado do nome. Né? Deus não mandou Isaac ali por acaso. Né? O nome do lugar já indicava a finalidade do propósito de Deus na vida dele ali. Você vai para uma terra que tem um nome, Gerar, mas a terra de Gerar não era uma terra fácil. Não era. Porque Gerar não é fácil. Entendeu? Gerar indica sofrimento. Gerar é um processo. Gerar traz dor. Gerar traz obstáculos. Muita coisa. Né? Aí entra a questão de quando Isaac vai para o vale, Isaac continua plantando e cavando. O que ele fazia na cidade, ele continuou fazendo no vale. Então você percebe que o lugar, a posição ou a circunstância não mudava quem Isaac era. Eu não vou nem entrar muito nisso aí, né? Mas isso vale para a gente pensar. Mas fala só um pouquinho. Isso é muito importante. Isso daí que está na sua mente, só um pouquinho. Porque ele não mudou, né? A essência dele permaneceu. Exatamente. Quem é em qualquer lugar. E quem faz, só faz em determinadas circunstâncias. Então, se as circunstâncias alteram o que eu faço, eu não sou aquilo que eu estou fazendo. Porque quem é, Isaac a gente pode chamar, pode dizer que ele era um cavador de poços. Isaac era abençoado.
Porque o abençoado, ele produz. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão os que crêem. Então, em tudo que um abençoado coloca a mão, aquilo produz, frutifica, dá fruto e vira bênção na vida de alguém. Você entendeu? Aí você percebe, olha o comportamento, olha o desfecho dessa história. Os moradores de Gerar procuraram saber como é que estava Isaac. Isaac saiu da mídia, né? Isaac não está pregando mais. Cadê Isaac? Isaac não está mais produzindo nada. Cadê Isaac? Só que eles não sabiam que Isaac no off estava fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava na mídia, plantando e colhendo. Quando eles souberam que Isaac continuava plantando e colhendo no vale, eles ficaram doidos. Eles foram lá atrás de Isaac no vale. Tem gente que não se contenta. Eles foram lá atrás de Isaac. Aí entra essa questão, esse ponto aí. A Bíblia diz que Isaac chega lá no vale e encontra poços que Abraão, seu pai, cavou. Sim. Só que os moradores de Gerar entulharam. Vale ressaltar que o poço, naquela época, ele era um bem social, comum. Ele não era só de quem cavou. Quem cavava o poço dava a liberdade para todo mundo vir beber daquela água. Agora imagina só, para a pessoa chegar ao ponto de entulhar um poço numa terra difícil, tem que ser uma pessoa muito rancorosa. Tem que ser alguém muito complicado. Aí a gente para e pensa, se quem cavou o poço foi Abraão, e Isaac desentulhou, automaticamente aquele poço vira herança na vida de Isaac. Sim, porque o pai dele cavou. Né? Só que aí entram os moradores de Gerar, reivindicando o poço, porque a terra era deles. Essa terra é nossa, né? Você não tem direito sobre esse poço. Aí Isaac faz Mas eles nem cavaram o poço, né? Não fizeram nada, porque eles faziam, eles tentavam, mas não conseguiam. Eles cavavam o poço, mas não achavam água. E quando achavam água, a água não era boa. Eu vou mencionar essa parte aqui, depois eu vou falar um pouco sobre o poço. Porque o que acontece? Isaac, ele pega, deixa para lá e coloca o nome de Ezeque, que significa contenda. Né? Aí Isaac vai mais adiante, cava outro poço e eles vão atrás de Isaac de novo. Ah, você não tem direito nesse poço não, essa terra é nossa. O terceiro poço é Sitna, né? Isaac deixa para lá e coloca o nome de Sitna, que significa inimizade. Aí eu fiquei doido. Eu falei, poxa, como é que pode o cara chegar, desentulhar os poços? Ele não pediu ajuda a ninguém. Ele foi e cavou o poço, desentulhou e achou água. Água boa. A Bíblia diz que os poços, eles jorravam água boa. Isso tinha muito valor naquela época. E Isaac simplesmente deixou para lá. E isso fez passar. Aí você chegou a mencionar, Isaac não discutiu, não brigou. Irmão, imagina você cavar um poço, empreender esforço, achar água boa, vir alguém que não teve participação nenhuma e reivindicar aquilo que você construiu. É injusto, né? No mínimo. No mínimo. Né? É injusto. No mínimo. Né? Aí eu pensei, Senhor, será que Isaac não está muito devagar nesse negócio? Isaac não devia reivindicar? Da paz, né? Né? Muita coisa. Muita paz. Muita coisa. Né? Porque ele, em nenhum momento, nós fazemos a menção dessa leitura, você não vê ele brigar com ninguém. Aí Deus falou comigo o seguinte, falei assim, mas Isaac não deveria reivindicar? Aí Deus falou o seguinte, tem poço que até jorra água boa, mas é melhor deixar entulhado porque só traz contenda e inimizade. Trazendo para os nossos dias de hoje, né? Não é porque é bom que é de Deus. Parece, né? Não é porque é do nosso gosto que Deus está se agradando. Deus está falando aqui, presta atenção. Anota tudo aí, essa live vai ficar gravada. Não é porque paga bem que Deus está nisso. Eu vou aplicar aqui. Não é para entrar em qualquer porta, não é qualquer porta que é de Deus, não é qualquer relacionamento que é de Deus, não é qualquer oportunidade que eu tenho que aceitar, não é porque é atraente que é de Deus. A água era boa, mas se traz contenda e inimizade, é melhor deixar entulhado, porque Deus não é Deus de confusão. E tem tanta gente no nosso meio que faz questão disso, né?
briga, muito mais, né? Que não convém falar aqui numa live, ao vivo, não convém. Mas existem muitas coisas mais profundas nisso. Hoje em dia a gente vê aí um povo que prefere brigar, né? Poucas coisas. Mas Deus está falando aqui, não é qualquer porta. Isaac foi perseguido, não é por ele ser simplesmente o Isaac, não. Ele era perseguido pelo fato até dele carregar a promessa que ele carregava. Ele era filho de Abraão, não era de qualquer pessoa, não, né? Então nós vemos aqui que Isaac, ele perseverou. Tem uma dose na vida desse homem de perseverança, de fé, né? Ele teve uma doutrinação do Espírito Santo na vida dele. Ele foi doutrinado a crescer na fé, na perseverança. E eu fiz até algumas anotações aqui, mas eu vou deixar com o pastor Johnny, porque ele é meu convidado. Eu quero que ele explane bastante sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito rico, muito importante, que você deve levar para a sua vida. Porque não vale a pena você cavar, às vezes, poços que você vai gerar problemas. Por exemplo, aqui falam, o primeiro poço, como ele estava explicando, foi um poço entulhado. Deixa para lá. O segundo foi inimizade, contenda, problema, né? E Deus foi tratando com Isaac no tempo. A gente pincelou aqui também sobre o rei Abimeleque, que expulsou ele da terra, porque não aguentou ver o crescimento. Tem pessoas que vivem do teu lado, dentro da sua igreja, dentro do seu convívio familiar, infelizmente, que não suporta ver o teu crescimento. Mas Isaac não tinha tempo a perder com esse tipo de coisa. Isaac queria continuar a perseverar e a caminhar. E aí, pastor Johnny continua. A questão é a seguinte, irmãos. Isso faz a gente pensar. A questão não é a gente abrir mão fácil. A questão é a gente saber que guerras vale a pena lutar, né? Porque às vezes a gente entra em conflitos desnecessários, né? Que só traz desgaste desnecessário, não produz resultado nenhum. Mas eu questionei a Deus, eu falei, Senhor, mas o poço não era herança? Não foi Abraão que cavou? E se Isaac desentulhou, não era direito dele reivindicar o poço? Sim. Aí Deus respondeu, a questão é o seguinte, a bênção não estava na terra, a bênção não estava no poço, a bênção estava sobre Isaac. O que ele carregava. Então onde ele cavasse, se fosse na pedra, ia jorrar água. Se ele plantasse na parede, ia dar fruto. Então, não precisa a gente ficar conflitando por poços que a gente cavou, porque poço fala de legado, né? Poço fala de algo que não vai durar só para a minha geração. Poço alcança gerações futuras. Porque o que acontece? Quando Isaac deixa esses dois poços para lá, a Bíblia diz que ele vai adiante. Talvez se ele ficasse apegado àqueles dois poços ali, ele ia parar ali. Como o que Deus tinha para a vida dele era maior, Deus precisava fazer algo que impulsionasse ele a sair. Porque é o que eu falei no início. Deus falou que não desce ao Egito. Então descarta essa possibilidade que Abraão teve. Que Abraão, o Egito até te dá o que você quer, mas ele requer de você o que é mais importante. Quando Abraão ele vai no Egito buscar alimento, Faraó dá tudo para ele. A Bíblia diz que ele sai com gado, servos, ele sai com posse, mas quase que ele perde a sua esposa. Isso é o que o Egito faz. Então Deus falou, descarta o Egito. Peregrina nessa terra e vai para habita onde eu te disser. Há uma diferença entre peregrinar e habitar. E às vezes o nosso erro às vezes, é tratar como habitação o lugar que Deus manda a gente peregrinar. Você está entendendo? Sim. A gente pega o exemplo de Elias no Ribeiro de Querite. Deus manda Elias falar com Acabe que não ia chover. E Elias vai, segundo vive o Senhor, que segundo a minha palavra não vai chover, não vai ter orvalho, não vai ter nada. E de fato não houve, né? Acho que 2 ou 3 anos sem chuva. Né? Só que para Elias, Deus providenciou um refrigério, que era no Ribeiro de Querite. Água fresca do ribeiro, vinham os corpos, traziam todo dia pão e carne para ele. Não, imagina se fosse hoje em dia, uma seca danada. E como é que você está vivendo? Não, eu vivo pela fé, Deus manda corvos me sustentarem ali, e eu estou vivendo bem. Era o cenário perfeito. Elias tinha tudo para ficar por ali.
Quem é que não quer viver numa situação ele ainda dessa? quis ficar, né? Ele ainda quis Ele ficar. ainda quis ficar. Aí o que Deus precisou fazer? Porque ele já estava tratando como habitação, lugar de refrigério. O que Deus precisou fazer? Secar o ribeiro. Foi isso aí. Secar o ribeiro. Então tem ribeiros que Deus seca, que é para tirar a gente da zona de conforto. Tirar da gente do lugar de peregrinação e levar para o lugar de habitação. E foi o que ele fez com Isaac, né? Exatamente. Quando Isaac foi adiante, aí a Bíblia diz que ele cavou um poço e por ele eles não puderam contender. O que isso significa? Que Isaac alcançou um patamar moral, espiritual, emocional. Ele chegou num nível tão elevado que a oposição, a inveja, essa perseguição não alcançava mais, não fazia mais diferença para ele. Então tudo que Isaac passou, amadureceu, preparou, conduziu Isaac para chegar a Reobote. O que significa Reobote? O Senhor alargou. Expansão, né? Expansão, crescimento. Então, gerar foi um processo. Todos esses personagens, os opositores, os entulhadores, todos eles cooperaram. Não precisa, Isaac não tinha que ficar com raiva. Olha a visão de Isaac. Isaac enxergava isso. Porque se a gente passar a enxergar essas questões da vida, né, do dia a dia, como o agir de Deus, um agente de milagre, a gente vai dormir em paz, a gente vai caminhar sem se brigar com ninguém, né? Não vai discutir com ninguém, vai ser até grato. Porque certo tipo de coisa acelera até o processo que Deus está fazendo. Sim. A perseguição faz isso, né? A perseguição faz isso. Ela, quanto mais a pessoa bate, quanto mais a pessoa persegue, mais a outra pessoa perseguida cresce. Você quer ver um outro exemplo disso que a gente está falando? Uhum. Marcos capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu pelo telhado. A Bíblia diz que ele chegou ali levado por 4 amigos. Não tinha lugar para entrar na porta. Eles desceram pelo telhado. Quando aqueles 4 amigos descem aquele paralítico pelo telhado, Jesus olha para ele e fala: filho, a tua fé te salvou. Só que aquele homem foi ali para ser curado. Sim. Né? Só que Jesus não quis curar. Jesus quis salvar. Né? Porque tem gente que Deus trata assim. Tem gente que vem de uma certa forma toda quebrada, passa perrengue, e que Deus não transforma esse quadro, deixa na prova, porque se abençoar, desvia. E esses Deus vai só salvar. A gente que costuma questionar isso. Pô, é crente, mas vive na prova? É crente, mas nunca melhora? Então, é um tratar de Deus específico na vida dessa pessoa. Porque Deus sabe até onde pode dar corda. A questão é o quê? Quando os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os julgadores de milagre viram Jesus falar isso, né? Perdoados estão os teus pecados, né? Eles se escandalizaram. Quem é esse cara que pensa que é para perdoar pecado? Eles não viram nada acontecer, então eles não acharam que Jesus, só Deus pode perdoar pecado. Aí a Bíblia diz que Jesus, o Espírito revela para Jesus o que eles pensavam. Vocês estão questionando por quê? Por que vocês estão questionando o meu agir, o meu particular na vida dele? Qual é mais fácil para vocês? Perdoar pecado ou falar para ele: levanta e anda? Jesus fez 2 perguntas para ele que estavam fora do alcance. Vocês estão se metendo em quê? O que vocês podem fazer para contribuir para a salvação dele? Nada. Agora, para vocês saberem que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, já agiu na causa. Agora, pega a tua cama e levanta e vai para a tua casa. Você vê, Jesus não ia curar aquele homem. Aquele homem ia voltar para casa no leito, salvo, mas na cama. Porque duvidaram, porque questionaram. Está vendo o que a ação de fora acelera, provoca o milagre? Entendeu? Então, a gente, irmão, não precisa se preocupar com esse tipo de pessoa. Louva a Deus pela vida deles. Eles são agentes de milagres. Eles aceleram o agir de Deus na nossa vida. Nos promove, né? E a palavra de Deus, ela fala aqui algumas coisas interessantes, que Isaac, ele enfrentou, além da gente já ter falado sobre isso, né? Isaac, ele enfrentou muitas coisas na vida dele, para tentar o quê? Paralisar Isaac. Mas nada disso paralisou ele. A contenda, a inimizade, a inveja, a discussão,
nada disso paralisou, porque ele tinha uma visão de longo alcance. Isaac tinha uma mentalidade funcional. Isaac, ele tinha a mente trabalhada por Deus. O foco de Isaac era cavar poços. Eu acho que era o que ele mais sabia fazer, era isso, né? Posso plantar, produzir. O que Isaac mais fazia era produzir. Agora vamos, pensa comigo aqui. Eu estive pesquisando sobre como cavar poços e o que é o poço, né? Eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso, e eu vi um documentário interessante. Acho que era um geógrafo, ele estava falando que para você cavar o poço até achar água viva, você precisa cavar ao ponto de alcançar o lençol freático, que é como se fosse um rio que corre por debaixo da terra. Tem que cavar muito. Existe água debaixo da terra. Então você precisa cavar o poço tão fundo ao ponto de alcançar o lençol freático, que é a fonte de água natural da terra. Aí, a partir desse momento, quando a água brota pelo poço, né, por aquele canal, aquilo vira um poço. E o poço, ele tem uma característica que você nunca mais vai precisar encher ele de novo. Porque ele vai brotar, ele vai gerar. A água do poço é viva. Ele está conectado à fonte natural. Porque o poço não é a fonte. O poço é só o canal que está ligado à fonte para trazer água para quem vem beber. E outra diferença, que a gente não pode confundir, poço com cisterna. Há uma diferença. A cisterna é um reservatório, que ele não toca o lençol freático, e para ele ser cheio, ele precisa de água da chuva, ou de canaleta, de alguma coisa que vem de fora, para encher ele e ficar uma água reservada. Parada, né? Mas ele vai precisar ser cheio novamente. Há uma diferença, né? Porque a gente percebe que todo aquele que Deus chama para exercer um ministério, para fazer a obra, ele tem que tomar cuidado para não confundir poço com cisterna. Porque às vezes a gente vê água nos dois lugares e acha que é a mesma coisa. Não é. Com certeza não. Né? Porque o que acontece? Por estar ligado à fonte, o poço vai se renovando. E você pode esvaziar ele de água hoje, que amanhã vai ter água fresca para você beber de novo. Você está entendendo? E o que acontece hoje um amigo me mandou um vídeo no Instagram falando de estatística de pastores que suicidam, de esposa de pastores que dizem que o maior problema da vida dela é a sobrecarga ministerial em cima do marido, de pastores que não sabem lidar, depressão, crise de ansiedade, tudo isso por conta do ministério. Por quê? Uma coisa também é real. O poço precisa de manutenção. Por mais que você não precise encher ele de novo, você vai precisar tirar as pedras que vêm no caminho. Com o tempo ele enche de sujeira, você precisa tirar. Ele precisa ser feito uma manutenção, porque senão ele vai virar uma cisterna. Vai impedir, essa sujeira, essas pedras, vai cortar a ligação do poço com a fonte natural. E o poço não vai passar de uma cisterna. Interessante. Essa ilustração aí que Deus está te trazendo é interessante. Porque até a cisterna, você está falando aí sobre isso, o poço ele gera água, né, naturalmente. A cisterna tem que encher. E além disso, a cisterna também tem que ser limpa, que cria lodo, sujeira. Exatamente. Então é bem diferente do poço. A gente precisa tomar cuidado. Né? Porque quando Jesus, aí a gente entra lá em João capítulo 4, quando a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, a mulher samaritana. Olha o que Jesus faz na vida dela. Né? Ele manda os discípulos comprar pão, e escandalizar eles, ele tratar na vida daquela mulher samaritana. Primeiro que o homem não ficava conversando com mulher, sim, muito mais ainda samaritana. Então Jesus manda eles comprar pão, e chega ali meio-dia, né? Era uma hora que ninguém mais pegava água. Era improvável. Ninguém pegava água, meio-dia, o sol era escaldante. Quem ia buscar água, buscava água cedo, água fresca.
né? Tinha todo um costume ali, as mulheres primeiro davam bebida para os animais e tal, e meio-dia ninguém mais pegava água. Só que essa mulher, por ter um problema social, né, que a Bíblia menciona, ela esperava todo mundo ir. Ela ia no Ela não horário. queria conviver. Ela ia no horário que ninguém ia mais e pegava o que sobrava. Ela vivia só na água barrenta. Ela pegava, raspava o pau do dedo. Ela bebia o resto. Aí Jesus chega ali e espera. Aí a Bíblia diz que Jesus pede a oportunidade de beber. Ela começa a querer diálogo. Né? Como é que você me pede água? Você sendo judeu e eu sendo samaritano e tal. Mas Jesus falou, se você soubesse quem está te pedindo água e soubesse o que Deus tem para você, tu lhe pedirias e eu te daria água a jorrar pela vida eterna. A mulher ainda não entendeu, mas me dá então dessa água. Aí Jesus fala o que para ela? Vai lá chamar o teu marido. Aí ela falou, eu não tenho marido. Aí Jesus cava um poço dentro dela. Tu disse bem, porque tu teve 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Jesus penetra lá dentro. E ela falou, vejo que tu és profeta. Não, a partir daquele momento começou a jorrar água. Jesus conectou, ele era a fonte. Ele era a fonte. E se conectou a ela ali. Aí a Bíblia diz que ela foi para Samaria pregar e trouxe um monte de gente com ela. Você está entendendo? Uma mulher que foi infeliz em 5 relacionamentos. Ela teve 5 relacionamentos que não deram certo. E por fim se desiludiu e virou amante. E ela já estava desiludida, frustrada. E Jesus foi lá por causa dela. Porque ela virou uma cisterna de água suja. E Jesus cavou um poço dentro dela. Então, é o que a gente precisa ser, precisa buscar, precisa procurar. Até porque o lençol freático, a fonte natural, não passa em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que você, vou cavar um buraco aqui que vai de uma água, não. Nem todo, ele não passa por qualquer lugar. Você está entendendo? Então não é por empregar muito esforço, não é por fazer muita força, não, sabe? Não é mérito humano simplesmente. É estar debaixo da direção de Deus. É cavar certo no lugar certo. Tremendo, né? Vocês estão vendo como Deus está aqui. A gente está dentro do contexto do cavar poços, da vida de um homem que teve uma vida difícil, né? Mas ele preferiu adorar o Senhor, continuar a obra, não brigar com ninguém. E eu me recordo agora também da água, né? Porque a água também não briga com ninguém, né? Porque aonde a água passa, se você colocar um impedimento, a água vai virar e ela vai continuar. Se você colocar uma mureta ou qualquer coisa que impeça, a água ela vai desviar e vai continuar, porque não tem briga. Com a água não se briga, não, com a água não tem contenda, né? E o Senhor falou aqui. Então, por tudo aquilo que você tem vivido, a luta, às vezes sem êxito naquilo que você tem empregado, por suas frustrações, por suas incertezas, inimizades, perseguições, frustrações, o Senhor também me traz aqui algo que talvez não tenha muito contexto dentro dessa palavra, mas o pastor Johnny citou alguma coisa que me fez lembrar, quando ele falou, quando a gente insiste em querer ficar em local que Deus já falou, sai, não é mais para você. Puxa, mas aqui parece que é o meu lugar, eu estou entendendo, aqui é um lugar bacana, é bom aqui, eu gosto daqui, mas o Senhor ele já liberou um comando para você. O Senhor ele já falou contigo, não é mais tempo, agora é o tempo de você ir para outro lugar, cavar um outro poço. E qual seria esse poço? Que é o poço que o pastor ainda vai falar, acredito que ele vai falar mais sobre Reobote. Reobote é um lugar espaçoso, um lugar de expansão, de ampliação, de crescimento. Então não importa o que você tenha vivido, as lutas, as provações, porque eu até fiz uma anotação aqui, a luta pela aprovação em um concurso público vai além da necessidade do conhecimento jurídico. Às vezes o nosso conhecimento na palavra, né, naquilo que a gente estuda, não é tão maior do que aquilo que vem do alto para nós. Você às vezes pode ter um conhecimento de capa a capa. Você conhece a Bíblia? Não, eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Mas a resposta sempre certa será do Senhor, e não a minha, não a sua, não a do pastor Johnny.
Então que nessa tarde, né, seja indispensável na sua vida a fé, a inteligência emocional, porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. O povo hoje, ele se importa muito com o estereótipo. O povo hoje se importa muito com como que vai ser tratado. E o povo está muito melindroso. Então qualquer palavra que a pessoa escuta, ela já está triste, ela já quer largar a Bíblia, já quer largar a igreja. Jesus não tem nada a ver com isso. Então por que ele fala? Nós precisamos de inteligência emocional, fortalecer a nossa mente. Entra lá em Efésios 6, é o que eu vejo na vida de Isaac. Isaac, ele era munido de toda a armadura. Era um cara que tinha a mente voltada para Cristo, o peitoral dele com uma couraça de justiça protegendo, blindando o coração dele, porque o que ele passou não foi brincadeira. Todo lugar que Isaac ia, Isaac era perseguido. Todo lugar que ele foi cavar um poço, sai daqui, a terra é nossa, o lugar é nosso, não tem problema. O lugar que Deus tem para mim, para você, para nós que estamos aqui, é um lugar que vai crescer, é um lugar que vai florescer. O Senhor vai florescer na nossa vida, como a árvore cortada junto ao ribeiro. Árvore cortada, árvore ali não tendo situação de crescimento, porque já estava cortada, mas Deus tem esperança para nós, né? Então eu não sei qual é o tipo da sua adversidade nessa tarde, a adversidade que você se encontra ao cavar os seus poços, mas quem sabe hoje no fundo do poço você encontre água potável, né? Porque até no fundo do poço pode estar até lá, sem esperança alguma, mas ainda tem um sonho lá. Tem algo que pode ser gerado lá. Então eu quero que você creia nisso nessa tarde, debaixo dessa palavra, debaixo de todo o poço entulhado, né? Eu quero aqui colocar para você que você venha com uma motivação no Espírito de Deus, que você venha crer que você está abandonado, você está esquecido, mas existe uma motivação dentro desse poço entulhado. Continua lutando, continua persistindo, você vai conseguir. É forte. E a questão sobre o que a Simone está falando aqui, acerca da nossa postura diante das adversidades, ela vai muito daquilo que a gente tem ouvido como proposta do Evangelho. Né? A gente tem ouvido muito falar sobre bênção, a gente tem ouvido muito falar sobre vitória. Né? A gente vem e acaba bebendo água de uma cisterna. Né? A gente bebe aquela água, vai embora, depois a gente vem e bebe de novo daquela água. Né? Quando o que Deus tem para nós é de uma fonte. Sim. E quando a gente vê na palavra o exemplo dos apóstolos, a gente vai perceber que todos eles sofreram martírio. E só João viveu até a velhice, mesmo assim foi preso e viveu a sua velhice na ilha de Patmos. Só que aí, o martírio dos cristãos naquela época era um espetáculo. Alguns eram jogados no Coliseu Romano, né, para os leões devorar, para os gladiadores destroçar. Só que cada crente que eles matavam, vinham 10 outros crentes dispostos também a dar a vida pelo Evangelho. Você está entendendo? Então, a gente conhece a história vai se desenrolando. O imperador, não sabendo o que fazer, ele supostamente se disse cristão, né? E aí começou um outro desfecho, né? Como diz o ditado, não pode com eles, junte-se a eles. Então, o diabo, o mundo, precisou se infiltrar dentro da igreja para poder tirar a força dela. Porque ataque de fora não estava conseguindo esfriar a fé da igreja. Hoje em dia, a gente vê um povo que, infelizmente, como a Simone bem disse, melindroso, você precisa pisar novos. Por ter essa diversidade de igreja, você pode, não gostei dessa daqui, eu vou procurar uma outra que fale o que eu quero ouvir. Só que, se você parar para perceber, são pessoas que não desenvolvem, elas não chegam a ver o bote. Cada poço que Isaac ele passou foram fases diferentes da sua vida.
Ou seja, ele passou primeiro pela fome, que é a escassez, onde muita gente morre. Fome fala de necessidade, é algo que você precisa e não tem, e você precisa se virar. Se virar talvez não seja a palavra certa, mas você precisa resistir, você precisa sobreviver. A gente passa por situações às vezes, eu já passei por situações às vezes, que essa minha última situação que eu passei, né, eu tinha tudo ali para desistir. Né? Para quem não sabe aqui, eu vou abrir um pouquinho só, né? Eu já passei pelo cárcere, eu tive um passado no mundo, né, envolvido em vida de crime, paguei pelo meu crime 3 anos depois, né? Um processo de 2011 reabriu, e eu assinando condicional 3 anos, trabalhando, congregando, né? Eu fui preso, parado numa blitz e me levaram preso, e eu fiquei mais 1 ano. Não, esse ano que eu fiquei doeu mais do que os 5 anos e meio que eu tirei, porque dessa vez eu não tinha feito nada. E quando eu entrei, eu tive muita dificuldade de aceitar esse processo. Falei, eu não vou fazer nada aqui, eu vou passar esse tempo aqui. Dei uma murmuradinha, irmão, eu pequei, eu murmurei, mas quando Deus quer fazer a obra, não adianta. Deus, se precisar, Ele vai quebrar de novo, vai deixar da maneira que Ele quer e vai usar. Deus, Ele apertou até eu ceder e começar a fazer a obra novamente. E dali eu trouxe um testemunho, né, de lá de dentro. Então, o que acontece? Isso me deixou mais forte. Essa dificuldade, essa luta que a gente passa, acaba fortalecendo mais a gente. É isso que a gente precisa chegar. Por quê? Porque quando a gente passa pela terra de Gerar, quando a gente se vê nessa situação, quando Deus manda a gente para o vale, a gente nunca vai imaginar que Ele tem Reobote preparado. A realidade foge muito, é muito distante daquilo que Deus prometeu. Mas quando você passa por essa fase, quando você suporta esse processo, irmão, que Deus tem algo tão grande, que Ele vai superar as expectativas. Né? Então o Reobote é um resumo de todo o processo. Reobote é o galardão do processo, né? É a recompensa por ter sido fiel, é a recompensa por ter suportado ali, por ter passado por esse processo. Foi a perseverança que ele teve, né? A perseverança. Porque ele não desistiu. Isso me chamou muita atenção, porque você também passou por isso, né? Você talvez, acho que teve esse comentário também, porque eu estava ali também intercedendo por você, e teve algo muito forte nisso, porque ele foi para um propósito, tá? Fique bem claro isso. Ele estava ali dentro novamente para um propósito, era uma alma. Isso foi dito, né? Isso o Senhor falou. Ah, sim. O Senhor falou que ele estava voltando por causa de uma alma. Meu Deus, gente, é muito louco isso. Realmente tem que ser muito crente mesmo. Pode contar como foi? Conta aí. Eu saindo do trabalho, eu fui parado numa blitz ali, né? E a polícia pediu meu documento e tal, eu dei meu documento. Aí eles puxam e constam lá. Você já foi preso? Já? Ele perguntou o artigo, eu contei e tal. Ele foi puxando a minha ficha e viu que tinha um mandado de prisão para mim. Ele falou, tem um mandado de prisão para mim. Eu falei, não tem nenhum mês que eu assinei condicional, deve estar tendo algum engano aí. Não tem como, né? Não constou nada lá. Ele falou, esse nome aqui não é seu, mostrou o nome todo. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia, de novo. Aí eles perguntaram, qual é a ideia? Eu estava ali com dinheiro no bolso ali, né? Eu falei, eu sou crente, sou trabalhador, ainda que eu pague o senhor aqui, né, para poder me liberar, eu não vou ficar em paz. Então o que o senhor tiver que fazer, o senhor faz aí. Aí eu estou vendo que você é uma pessoa de bem, não vou nem te algemar, mas eu vou precisar te levar. Senta lá na viatura lá. Irmãos, ali foi Ali muito você difícil. desmontou. Muito difícil. Eu cheguei na delegacia, tem uma cela lá que quem passa pelo cárcere chama de porquinho. É uma cela de, acho que uns 2 metros quadrados, que tem um vaso acoplado e um batente de madeira, de concreto para você sentar. Cabe ali umas 2 pessoas, no máximo 3. Quando eu entrei tinha 9.
Senhor. 9 pessoas, e eu falei, meu Deus, e Deus faz a obra. Falei, meu Deus, eu falei, você aceita uma oração? Vamos fazer uma oração. Estava meio relutante, mas fiz uma oração, aí chegamos na Água Santa. Chegamos na Água Santa, aquela cela cheia de rato, coisa horrível. Aí eles estavam conversando alto, assim, os internos, né? Aí chegou o guarda, ó, eu não quero ouvir gritaria, eu não quero ouvir música e não quero ouvir culto, porque aqui Deus não ouve vocês. Se eu ouvir barulho de música, de culto, o couro vai comer. Aí tinha um irmãozinho que fazia um culto lá, só que eu vi que ele não tinha muita experiência, sabe? Tinha alguma dificuldade. Aí Deus falou, vai lá e ajuda ele. E você não entra, quando você passa da porta dele, você não entra em qualquer roupa, né? Tiraram minha blusa, aí minha mãe trouxe o chinelo para mim, um vermelho, estava sem camisa. Eu falei, não. Aí passou um dia, Deus falou, vai lá e ajuda ele. Eu falei, chamei ele, falei, vou te ajudar aí a fazer a obra. Eu disse, eu falei, sou pastor pela misericórdia. Aí, poxa, glória a Deus. Aí começamos a fazer o trabalho ali. Cantava baixo, sem palmas. Aí comecei a pregar a palavra, comecei a ganhar alma. Aí depois a gente foi de transferência para a Água Santa. E isso foi em Benfica, né? Aí a gente foi para a Água Santa. Quando chegou na Água Santa, Galeria B, é subterrânea, a galeria, debaixo da terra. Para ver a calçada, eu olhava para cima. E botaram a gente, a cela de triagem era uma cela que tinha um esgoto a céu aberto, cheia de tapuru, a parede infestada de tapuru, de vermes. Aí Deus falou, agora faz a obra. Aí botava um lençol assim nas costas e fazendo a obra. E ali pessoas se convertendo, demônio caindo por terra, pessoas sendo libertas, né? Aí distribuiu cada um para a sua cela. Eu cheguei ali na cela, aí estava ainda relutante, fiquei mais na minha. Aí tinha um irmão que fazia culto lá também. Aí pegou Deus, ele faz a obra aí. Sabe, Deus sempre falando, faz a obra, sempre me confrontando. Aí eu fui e ajudei ele. Teve um dia que eu estava pregando na cela, manifestou um demônio na cela do lado. Porque lá tinha muito isso. E as manifestações lá são muito fortes. Muito fortes. Manifestou o demônio na cela do lado. Lá eram 10 celas, cada uma com mais ou menos 50 presos. Né? E todas elas trancadas. E algumas celas tinham pessoas que faziam cultos. Só que o irmão que fazia culto nessa cela, que era a cela do lado, não estava conseguindo expulsar o demônio. Na cela de frente tinha um irmão que fazia culto, na galeria, também não conseguiu expulsar. E o demônio escarnecendo, gargalhando, tudo fraco, tudo falso profeta. E eu preguei de 30 a 40 minutos. Eu terminei a mensagem e o demônio estava lá gritando ainda. Irmão, aquilo me deu uma revolta tão grande que eu botei a cara na grade sem ver o demônio. Falei para o irmão lá de frente, posso orar? Ninguém me conhecia. Eu tinha acabado de chegar, ninguém sabia quem eu era. Né? Aí o irmão já desfalecido, olha aí. Eu falei, coloca ele na grade aí. Tá aí, eu não estava vendo nada. Né? Que era do lado aqui. Eu falei, quem tem fé em Jesus, estende a mão para lá. Eu falei, demônio, tu conhece a minha voz, vou falar uma vez só. Eu estava revoltado em Deus, aí. Foi uma revolta santa. Eu falei, vou falar uma vez só, pega a tua bagagem agora, em nome de Jesus, e sai. Aí fez silêncio. Eu falei, saiu? Saiu. Aí eu falei, aplauda Jesus aí. Aquilo me trouxe eu acabei me tornando uma referência. Por eu já conhecer muita gente, devido à minha antiga passagem, aquilo me trouxe uma credibilidade maior. Eu já ficava mais solto na galeria, não ficava mais só na cela, né? E comecei a fazer culto na galeria, fortalecer os irmãos de outras celas na fé. Eu virei uma referência ali, né? E Deus ele operou grandes coisas ali. Aí chega o abençoado lá. Aí chega o irmão, chegou um espírita, né, na minha cela. Um cara com 4 balas de 8 alojado aqui, um buraco aqui, ele tinha um buraco, com 4 balas, você sentia. 666 tatuado aqui, gladiador do inferno aqui, o tridente na perna. O aspecto era maligno, né? Quando ele olhou para mim, sem camisa, né, olhou de baixo, você é pastor? Eu falei, sou sim. Você é macumbeiro? Eu sou. Eu falei, a paz, né? E ali eu continuei fazendo culto. Passou alguns dias, ele começou a fazer consulta lá na cela, consulta espírita. Eu falei, meu Deus, aí você quer me matar?
fardo já está pesado, o Senhor traz esse homem para cá. Né? E teve um dia, eu lembro que no culto, Deus ele me deu algo para um rapaz que estava no culto, que ele ia embora. Deus me mostrou ele ir embora. Eu falei, você não vai de transferência e nem de benefício, vai te chamar para ir embora daqui. Você vai embora. E na consulta espírita dele, tinha um rapaz que ia para a audiência no dia seguinte. E o demônio manifestou nele e falou que o rapaz ia de liberdade ia ser absolvido. Passou uns dias, foi o que ele falou e o que eu falei, ir embora no mesmo dia. Aí vem ele para mim. Pastor, o seu moço está falando aí, escarnecendo, né? O rapaz foi embora, seu moço está falando. Eu falei, vem cá, vou falar um negócio com você. Hoje eu estou aqui, não foi porque eu cometi crime, não. E outra coisa, a obra não é minha, não, a obra é de Deus. Eu vou embora, Deus vai colocar outro. Você não está afrontando a mim, não. Você está afrontando a Deus, eu vou começar a orar por você. Não orei para Deus matar, não orei para Deus ferir. Eu só entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, a obra não é minha, o fardo está pesado, então toma essa causa nas tuas mãos, toma a vida dele nas tuas mãos. Não passou 3 dias, ele amanheceu tossindo muito e vomitando. Acordou todo mundo, tossindo e vomitando, né? E vomitando aquilo ali e piorando. Foi para a emergência, voltou da emergência, o médico não sabia o que era, e ele emagrecendo, foi para a emergência de novo. Quando ele voltou da emergência, ele me chamou no canto. Ele falou, pastor, fala, meu filho. Me chamou lá no cantinho para ninguém escutar. Eu quero te pedir perdão. Né? Não vou falar o motivo não, porque senão você vai se ensoberbecer. Mas eu quero te pedir perdão e falar que eu não vou mais fazer consulta aqui não. Então me perdoa, eu falei, está perdoado. Glória de Deus. Aí quando eu ia saindo, ele me chamou, não, volta aqui. Tem como o senhor fazer uma oração por mim, que eu quero aceitar Jesus? Entenderam por que ele retornou? Aí ele nunca tinha deixado eu orar por ele. A primeira vez ele deixou. Mas aí foi aquele processo de libertação, né? Foi muito forte, mas ali eu entendi o porquê Deus me colocou naquele vale. Novamente. E foi um poço cavado e gerado dentro da vida dele. No momento ali, um poço entulhado? Um poço entulhado. Poço entulhado porque ele conhecia a palavra, né? Ele jurava que nunca tinha sido crente, mas ele conhecia a palavra. Depois ele orou, ele orava, e orava bem. Falei, você já foi crente, você ora muito bem, como macumbeiro, você ora muito bem. Ele jurava que não, mas eu creio que ali era um poço entulhado que desentulhou e jogou água viva. Glória a Deus, né? O testemunho, pastor Johnny, hoje um pastor, um homem de Deus, conheço toda a família, são nossos amigos. Pastor Johnny tem um conhecimento muito vasto da palavra do Senhor, um homem de Deus, prega muito bem. E quando a gente conversou sobre essa questão de falar sobre Isaac aqui, foi em dezembro, né? Acho que a gente falou em dezembro. Falei, vamos falar sobre Isaac, sobre os poços, porque essa palavra vem sendo ministrada também no meu coração há um tempo, né, já. E ele até comentou comigo, poxa, eu vou pregar essa palavra. Falei, meu Deus. Então Deus, assim, ele encaixou tudo e trazendo também para os nossos dias de hoje esse ensinamento dele, né. Ele estava aqui contando sobre essa passagem dele dentro do cárcere. Eu vivenciei isso de perto com a mãe. Nós orávamos muito por ele, jejuávamos muito pela vida do pastor Johnny, até o dia que Deus surpreendeu maravilhosamente, assim, nós não temos palavra, mas o Senhor falou que ia trazer ele mais rápido, assim, quanto antes ela imaginasse, ele estaria voltando. E aí, numa surpresa, ele saiu, né? Chegou de surpresa na casa da mãe, e foi uma festa. Então, assim, a esperança, sabe? A esperança para a nossa casa, para a nossa família. A questão do pastor Johnny ter voltado, o Senhor me fazia lembrar de Paulo. Paulo, quando estava no cárcere, Pedro, quando estava no cárcere, Pedro dormiu, né?
Ele recebeu uma sentença de morte um dia antes, né? Só amanhã é o dia que tu vai, ó, morrer. E ele foi dormir. Quem diante de uma situação dessa vai dormir? Eu não ia dormir, não. Eu não ia dormir. Eu não ia conseguir dormir. Então eu fico lembrando aqui a situação que ele passou. Não foi fácil, né, irmãos? Só quem passa por esse sistema sabe realmente, de verdade, de fato, o que é. Tem alguns amigos aqui que estão assistindo a live que passaram por lá comigo. Né? Paulo Batalha, Paulo Alberto, João Vitor entrou agora. Né? Já estão pelo Instagram? O Paulo, João Vitor entrou agora, estão pelo Instagram. Dá um glória aí, João Vitor e Paulo, dá um alô aí. Ô, glória. Fala com a gente, irmão. Compartilha essa live. O Luan não tá aí, não? Não, Luan não entrou não. Irmãos, e a gente está assim já quase encerrando, né? A nossa live tá tão bom aqui, mas a gente tem que encerrar, né? E eu quero dizer para você, né, que nessa situação toda, desse poço, de cavar, né? O Senhor me traz aqui uma frase que é de encorajamento, né? A gente está com um molho de chaves na mão. Eu citei isso no culto sábado. Estamos com um molho de chave na mão, sem chaves. Sem chaves na mão. E o Senhor diz assim: persevera aí. E aí você vai na primeira chave, você vai na segunda chave. E não é a primeira, não é a segunda, você vai na 30, você vai na 40, você vai na 60. E o Senhor ainda continua dizendo para você: continua tentando, coloca lá. E você vai lá e encaixa a chave, e a chave não gira. E o Senhor diz: continua perseverando. É a vida de Isaac. E vamos dizer que na 99, né? Eu enumerei todas as chaves na minha cabeça. Na 99, você consegue a chave certa. Talvez a sua chave não é a 99, talvez a sua seja a 100. Talvez a sua seja a número 1. Cada um tem o seu número aqui. Mas o importante de tudo é o esforço, é a perseverança, é o sacrifício. É a profundidade que nos vai premiar de encontrar as águas mais puras que nós encontramos. Como símbolo, sabe de quê? De conquista plena. Não é para quem desiste. Ah, mas demorou muito, o Senhor já falou comigo. Já tem 20 anos. Não importa. Não interessa quanto tempo Ele te prometeu. Ele está dizendo para você: continua cavando. Continua tentando. Pega essa chave e coloca na fechadura. Mas ela não está abrindo. Tenta outra. Voar sem limitação. Ele vai te dar acessos. Ele vai te dar os comandos. Seja como uma borboleta, livre na presença. Deus vai te dar uma terra espaçosa. A borboleta, o Senhor me trouxe a borboleta também. A borboleta, ela cresce no lugar escuro. Ela, antes de ser borboleta, com aquelas asas lindas, coloridas, porque cada borboleta tem o seu DNA diferente. Não queira ser uma borboleta igual a outra, porque não vai. Tem borboleta grande, tem a menorzinha, tem uma mais colorida, tem uma cor mais neutra. Não importa, seja a borboleta que for, foi Deus que deu o crescimento. Antes de ser borboleta, era uma minhoca. Foi para o casulo, foi tratada dentro do casulo no escuro. E cresceu. E dado o tempo certo, eu não entrei nessa área, mas existe um tempo curto que a borboleta, ela sai do casulo. É o tempo do preparo, é o tempo do tratamento. E Deus vai trazer relevância com o teu nome, com o meu nome. Ele vai trazer. Ele vai trazer porque Ele vai acelerar na nossa vida. Ele vai derramar na nossa vida uma unção avassaladora pela nossa perseverança. Porque toda essa mensagem aqui que fala de Isaac, eu só posso resumir numa coisa: fé, perseverança e conquista.
Descanse seu coração. Deus fala, eu sou Deus que realizo sonhos e projetos, e os meus projetos serão todos concluídos. Não vai ter nenhum projeto na minha vida, na vida do pastor Johnny, na sua vida que está aí assistindo, não vai ter nenhum projeto que vai ficar pelo meio do caminho. Não critique ninguém, não critique o testemunho de ninguém, não critique a história de ninguém. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua conquista. E Deus, Ele apontou para mim e para você. Ele nos escolheu para cavar poços, sim, para ser perseverante, sim, e para conquistar lá na frente. Então seja uma borboleta que se desenvolve no escuro, aonde ninguém vê, aonde ninguém viveu, aonde ninguém ouviu o teu grito, o teu choro. Viva os seus processos. Não queira queimar etapa, não. Viva os seus processos, porque não tem quem prenda quem tem promessa. Quem tem promessa não vai ficar preso. Não fica. Deus, Ele nos faz alçar voos mais altos. Ele faz. Nós somos livres. Nós temos diante de nós portas abertas, para que nós possamos o quê? Passar uma terra grande, espaçosa, para termos acesso àquilo que não tínhamos anteriormente. Mas Ele diz para nós nessa tarde, eu tenho acesso para vocês. Nada do que foi, nada que nós vivemos no passado, como eu vivi, como o pastor Johnny viveu, cada um tem um testemunho. Não vai reverberar naquilo que nós estamos vivendo hoje. Foi aquilo que nós passamos, nós já passamos. Hoje tem que reverberar a palavra viva, a palavra que é eficaz, a palavra que corta para lá e para cá. Essa palavra tem que reverberar sobre as nossas vidas. Salvação, vida com Deus, alegria, porque nós somos livres. Nós não somos homens presos, mulheres presas, não. A Bíblia nos garante que nós somos livres em Deus. Por isso que Isaac largou todos aqueles poços para trás. E ele foi alçar o quê? Outros poços. Foi quando ele chegou em Reobote. Lugar o quê? Lugar de crescimento, de conquista. Então para de se prender a coisas pequenas. Para de se prender a uma cadeira, a um microfone. Isso aqui não diz nada. Cadeira não diz nada, porque quando o homem fecha uma porta, Deus abre outra. Então, vá para o alvo, olhe para o alvo. Fechou o teu poço, entulhou o teu poço, deixa para lá, vai cavar o próximo, partindo para o próximo, vai para o próximo, e assim o Senhor vai te abençoar, pastor Johnny. Amém. Eu só quero concordar com tudo, e que Deus abençoe a vida daqueles que acompanharam essa live aí, né, que possa ser edificado, né, por isso. E a gente sabe que cavar poço não é uma tarefa fácil, cavar poço não é para qualquer um, né? Cavar poço é um legado que se deixa, e infelizmente tem muito ministério atrofiado, porque a pessoa ficou presa em Ezequiel e em Sitna, né? Às vezes a gente vê muito isso, pessoas que Deus usa para cavar um poço, para iniciar um trabalho, e aquele trabalho frutifica, jorra águas vivas, e depois o trabalho é passado para outra pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa, um agiu errado, o outro que está certo. É que Deus tem algo maior, né? Que Deus tem coisas maiores. Cavar poço não é para qualquer um. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, né? Então, lembrando, poço qualquer um pode cavar, mas achar água é para Deus. O resultado quem dá é Deus. Verdade. E para finalizarmos aqui, depois eu vou pedir ao pastor Johnny para liberar uma bênção para você que está aí, e nos dar a bênção, né, pastoral. Mas eu vou deixar aqui para você 3 chaves de acesso que o Senhor está te dando nessa tarde. Chave do conhecimento, chave da sabedoria e a chave da ciência. Todas essas chaves Isaac tinha.
Isaac tinha essas 3 chaves. E essas 3 chaves na vida de Isaac reverberam em uma chave só, tá? Então eles vão te reconhecer, não pelo que você é, pelo que você veste, que isso aqui engana, tá? Isso aqui engana muito. Às vezes está tudo engravatado, está todo bonitinho, está toda bonitinha, mas a história é completamente outra. Então isso aqui muda muita coisa. Eles não vão te conhecer pelo que você veste, mas pelo que você carrega. As 3 chaves que se torna uma, reverbera no que você carrega. O que você tem carregado? É a fé, a determinação, é o continuar, em dizer para você, eu não vou desistir. Então destrava a tua mente aí. Destrava a tua mente agora e deixa que o céu venha de encontro a você, porque o céu está trabalhando em teu favor nessa tarde. Deixa que o céu venha destravar para você acessar o que você precisa. Às vezes você está aí culpando o homem, que o homem não te vê, ele não te enxergou, que ninguém te vê, que você está trabalhando, está fazendo tudo na obra, mas ninguém te enxerga. Às vezes a culpa é nossa, porque você está fazendo para o homem ver, mas você tem que fazer para Deus, tá? Então destrave a sua mente para você acessar, porque Ele vai trazer para você continuidade, para você continuar. Então não desista, persevere, porque Deus é contigo. Pastor Johnny, dê aí suas considerações finais. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu ministério, que Deus abençoe teu trabalho, teus negócios, que Deus abençoe tua família, né? Que você seja bendito no entrar, bendito no sair, que as tuas mãos sejam carregadas de bênção, que onde você colocar a tua mão venha jorrar água viva, que você seja um cavador de poços, amém? Que você deixe um legado para gerações futuras, para quem vem depois de você, né? Que a tua história incentive outras pessoas, né? Isso é um poço. Que falem de você, que comentem dos feitos de Deus através da tua vida. Que assim seja, em nome de Jesus, na tua vida. Recebe. Amém. Glória a Deus. Eu recebi já, hein? Pastor Johnny, faz uma oração para nós, para abençoar também o povo que ainda está com a gente aqui. Fica aí, não sai da live não, estou acompanhando vocês aqui. Fica aí na live, recebe agora essa oração de bênção, tá? E a bênção apostólica sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém. Fecha os teus olhos aí, estende as tuas mãos assim. Eu vou orar para Deus abençoar as tuas mãos, né? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa tarde, Senhor. Meu Pai, nesse bate-papo, nesse podcast acerca da Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente, e nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar. Senhor, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra não volta vazia, a Tua Palavra é eficaz. Senhor, e nós falamos acerca da Tua Palavra, e eu creio, meu Pai, que pessoas foram edificadas aqui. Senhor, eu quero ministrar, Senhor, uma bênção especial sobre a vida daqueles que acompanharam, Senhor, essa live. Meu Deus, que a bênção que estava sobre a vida de Isaac repouse também sobre a vida daqueles que acompanharam essa live. A Tua Palavra diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Senhor, então pela fé nós temos direito também a essa herança. A Tua Palavra diz, Senhor, que os Teus sinais seguirão os que creem. Meu Pai, eu não sei, Senhor, em que estágio está esse homem, essa mulher. Senhor, às vezes meu Pai está em Rehoboth, às vezes está em Ezequiel, às vezes está em Sitna, às vezes meu Pai está em Gerá e acha que está fazendo uma coisa errada, acha que está na direção errada, acha que não nasceu para isso. Deus, mas faz ela enxergar que isso faz parte do processo, que o Senhor tem algo maior para a vida dele e para a vida dela. Meu Deus, prospera, unção de prosperidade, que seja cavadores de poços, Senhor, que venham achar água viva, e isso glorifique e exalte o Teu nome, Senhor. Eu abençoo a vida dos Teus filhos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um amém aí quem recebe. Em nome Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. O podcast agora, espero que o próximo, né, a gente consiga resolver esse probleminha aqui, né? Mas vai ficar gravado aí, tá bom? E o próximo podcast é daqui a 15 dias. Eu vou estar falando sobre ele aí no meu Instagram, tá? Então fica acompanhando.
Segue aí o Pastor Johnny. Pastor Johnny, fala aí o seu Instagram, seu arroba. PR Johnny OFC, né? PRJOHNNYOFC. É uma conta nova, eu perdi o acesso da minha conta antiga, então eu estou recomeçando essa conta. Segue lá, né? E eu vou estar seguindo de volta. Deus abençoe a vida da missionária Simone. Continue honrando o teu ministério, abrindo portas para você, na vida do nosso irmão Sérgio. Ninguém está vendo o Sérgio, mas está ali, né? Operador de câmera. Sérgio está aí cooperando, né, irmãos? O esposo da missionária Simone está lado a lado, né? Deus abençoe tua vida. Amém. E te leve a rebote. Deus está com a gente. Deus é bom. Quero que vocês possam estar compartilhando essa live. Eu vou estar compartilhando no mesmo Instagram também do Pastor Johnny essa mesma pregação.